Massacou a doutora Denise Catarina, a diretora de documentação, edição judicial, a biblioteca do Tribunal Supremo de Moçambique, veio tomar uma posição não política, mas sim uma posição técnica, ok? Do que aconteceu e questionou o acórdão do Conselho Constitucional em Moçambique. E eu vou deixar o vídeo completo dessa senhora que trouxe uma análise muito lúcida e muito verdadeira, em que ela denunciou, em parte, uma inverdade eleitoral, uma injustiça eleitoral, que foi essa liderada pelo Conselho Constitucional de Moçambique, não obedecendo nenhuma norma e nem as leis vigentes. Isso mereceu atenção especial do próprio Tribunal Supremo, numa carta assinada exatamente pelo presidente do Tribunal Supremo, Adelino Muxanga, fazendo reação disso que aconteceu com essa doutora Denise Catarina. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Para quem não me conhece, sou o Mapi Kiramuti. Eu falo a partir de Moçambique. Eu hoje não tenho muitas palavras. Vou vos deixar exatamente, primeiro, a análise técnica da doutora Denise Catarina, e também vou vos deixar aí a leitura da carta. O Conselho Constitucional vem fazer uma acusação que dona Denise Catarina toma uma posição política e apoia um candidato e um partido político, o que não faz sentido. O que não faz sentido, porque essa senhora simplesmente deu uma opinião técnica, não tomou nenhuma posição partidária. Okay? Ela questionou muita coisa tecnicamente, não exatamente politicamente, mas acabaram fazendo o quê? O que fizeram? Diabolizaram a dona Denise Catarina, sujaram a imagem dela. Não deve haver uma pessoa justa nesse país que toma uma posição certa. Eu, por tomar essas posições, gravar esses vídeos, já disse várias vezes, sou partidário, mas só apontar do dedo. É do partido X, é do partido YZ. Se eu quisesse ser do partido, já teria assumido qualquer partido que eu fosse. Porque eu sou muito sincero comigo mesmo. Já teria dito sou do partido X sem nenhum problema. Mas não sou e não pretendo ser. Já me deram nomes de Renamo, MTM. Agora que apareceu o Podemos, é de Podemos. Não. Existem pessoas em Moçambique partidárias que sempre defendem uma certa causa. O doutor Adriano Novunga sempre esteve lá a defender certa causa, ele nunca tomou uma posição partidária. Tem muitas pessoas em Moçambique partidárias, mas que vão ao lado da verdade. Mas eu vou vos deixar exatamente com o vídeo da doutora Denise. E venho com uma mensagem a tentar ajudar no que tem acontecido durante esses 2, 3 meses em Moçambique, agravado com o momento em que o Conselho Nacional de Eleições informou os resultados das eleições de 2024. Dessa vez eu me dirijo aos membros do Conselho de Estado, que é um órgão político de consulta do Presidente da República e cuja composição está definida no artigo 163 da Constituição da República de Moçambique. No Tribunal Supremo, eu sou atualmente a diretora de documentação, edição judiciária e biblioteca. Há um vídeo em que Venâncio Mondlane explica, né, por que apesar de fato terem sido identificados que 60% do material estava fraudado, havia 40% aproveitável. Portanto, ele diz, nas palavras dele, 27 mil mesas existentes no país, delas, cerca de 16 mil editais eram falsos e adulterados. Então, se retirados esses 16 mil, o Podemos e o candidato Venâncio Mondlane ganharam com 53% dos votos, nas palavras de Venâncio Mondlane e de acordo com os documentos que eles já publicaram, que eles já apresentaram, são do conhecimento público, né? Então, a lei, o que permitia
que o Conselho Constitucional fizesse. Estou a falar da lei número 15 de 2024, de 23 de agosto. Portanto, uma lei que foi aprovada, né, e publicada no Boletim da República número 180, aos 13 de setembro. Repare que essa lei foi bastante polêmica, né, porque ela foi aprovada já no ano em curso, que era um ano eleitoral, e ela retira poderes aos tribunais, transferindo-os para o Conselho Constitucional. Então, de acordo com com o artigo 196-A dessa lei, digo A por quê? Porque foi aprovado e publicado também, né, um aviso. Esse aviso é que foi publicado no Boletim da República de 13 de setembro. Tá? A lei foi publicada aos 23 de agosto e o aviso foi publicado aos 13 de setembro. Este aviso altera ligeiramente a lei. Então, de acordo com a redação dada, né, pela lei alterada por esse aviso, nós temos o seguinte: o Conselho Constitucional não proferiu acórdãos ou não apresentou acórdãos aos recursos interpostos pelos partidos antes de proclamar os resultados das eleições. E dessa maneira ele retirou a oportunidade de qualquer debate público acerca do assunto. Foi a primeira coisa que poderia ter sido evitada, né? Poderia ter sido feito de outra maneira. De alguma maneira diferente dessa em que foi proclamada, ele poderia ter decretado ou dito, né, que eram nulas as eleições das mesas de votos com resultados fraudulentos. A lei permite. O artigo 196 permite isso, né? E sendo assim, não faz nenhum sentido que o Conselho Constitucional tenha proclamado Daniel Chapo. Ele não foi o candidato eleito pelo povo. Saliente-se que no documento lido, né, durante a proclamação dos resultados por Sua Excelência Veneranda Presidente do Conselho Constitucional, doutora Lúcia Ribeiro, a legislação que foi citada não foi a que se encontra em vigor. Se tiverem ocasião de ler o acórdão que foi lido ou de assistirem novamente, né, as imagens do que foi lido, a legislação que foi citada é a legislação revogada, é a legislação que foi revogada por essa nova lei aprovada em 2024. E, assim, é admirável, fiquei pasma quando percebi que, para proclamar Daniel Chapo como vencedor, foi citada a legislação revogada. Entretanto, não se fez uso da legislação em vigor para permitir que fossem os tribunais a tomar decisão, né, nas matérias eleitorais que, pela lei atual, passaram a ser de obrigatoriamente encaminhadas à decisão do Conselho Constitucional. Portanto, foram usadas duas leis para o posicionamento do Conselho Constitucional. Uma em vigor e outra revogada. Isso. Circulam nas plataformas públicas vídeos da autoria da senhora Denise Catarina, diretora de Documentação, Edição Judiciária e Biblioteca do Tribunal Supremo, nos quais, apresentando-se naquela qualidade, entre outras declarações, questiona a legalidade da decisão tomada pelo Conselho Constitucional de validação e proclamação dos resultados eleitorais de 2024 e a oportunidade das alterações operadas na legislação eleitoral. A senhora Denise Catarina, nos tais vídeos, assume publicamente o seu apoio a um partido político
e a um candidato presidencial que considera vencedores das eleições. As referidas declarações não refletem a posição do Tribunal Supremo, que, como órgão de soberania, pauta a sua atuação por princípios de independência e de imparcialidade. O Tribunal Supremo respeita os mandatos constitucionais dos órgãos de Estado, como são os casos da Assembleia da República e do Conselho Constitucional. Os tribunais, por sua natureza, como órgãos de composição de litígios, incluindo matéria eleitoral, devem ser equidistantes em relação a questões políticas. Aliás, não é por acaso que os magistrados e oficiais de justiça e assistentes de oficiais de justiça estão vinculados ao dever de não proferir declarações de caráter político-partidárias, como resulta do artigo 37 do Estatuto dos Magistrados Judiciais, aprovado pela Lei nº 7/2009, de 11 de março, do artigo 24, número 3 do Código de Ética dos Magistrados Judiciais, aprovado pela deliberação número 8 CSMJ/P 2022, de 13 de maio, e do artigo 12 do Estatuto dos Oficiais de Justiça e Assistentes de Oficiais de Justiça, aprovado pela Lei número 8/2017, de 21 de julho. Também emana do artigo 39, número 2, a linha F do mesmo Estatuto, a proibição de manifestação de opiniões sobre decisões de órgãos judiciais. Pelas razões apontadas, o Tribunal Supremo distancia-se das declarações da senhora Denise Catarina. Medidas cabíveis serão tomadas para preservar a imagem da instituição. O Tribunal Supremo reafirma o seu compromisso de respeito pelas decisões dos outros órgãos de soberania.